Salve, compas! Hoje a gente vai falar sobre Obacosso, outra música da Tainá Santos, né? A gente vai falar sobre ela através de um pedido da Priscila Pires, né? Que ela comentou no vídeo do Encantados da Mata, que ficou bem legal também é uma música da Tainá. Se você não viu, dá uma olhadinha lá depois desse vídeo, beleza? Geralmente nos vídeos sobre música eu trabalho sem roteiro, e nesse aqui eu também vou fazer mais ou menos isso, só que assim, Obacossa tem muita, mas muita referência e muita coisa pra gente falar, né? Então eu fiz uns apontamentos aqui pra ir direcionando, porque senão, se eu deixasse solto, esse vídeo ia ficar gigante, tá, galera? Então eu vou soltar aqui a música e a gente vai comentando, como já é o costume aqui do nosso canal, beleza? Então segura o refrão. Filho de Oranian. Sim, temos nossa primeira pausa, é mais rápido do que o previsto, não é mesmo? Então, Oranian, filho de Oranian. Xangô é filho de Oranian, mas quem é Oranian, né? Oranian, ele é o filho de Ododua, né? Supostamente, segundo as lendas, ele é filho de Ododua, que foi a orixá que Olodumare encarregou de criar o mundo. Oranian é considerado o fundador de Ilé-Ifé, a cidade que é o berço da civilização Yorubá. Ifé existe até hoje, lá no estado de Oshun, na Nigéria. Ele é o primeiro rei de Oyo, né, e o maior reino Yorubá que já houve, que durou do século XIV até o século XIX. A cidade de Oyo também existe até os dias de hoje e fica mais ou menos uns 200 km de Lagos, né, a capital da atual Nigéria. A tradução da palavra Oranian também é muito interessante, ela vem do Yorubá Oramian, e pode ser traduzido como o meu destino foi escolhido. Nesse sentido, conota uma escolha divina que a linhagem de Oranian recebeu para governar o reino de Oyo. Nesse caso, por ninguém menos do que da própria Ododua, a criadora do Aie, do mundo material, do nosso mundo real aqui, né? Xangô é considerado filho direto de Oranian e Oyo, mas algumas vezes é visto como um descendente dessa linhagem. É curioso observar que Xangô realmente existiu como uma pessoa no século XV e foi o principal responsável pela emancipação de Oyo da tutela de Ifé. Em outras palavras, a gente poderia dizer que durante o governo de Xangô, Oyo deixou de ser um estado teocrático para se tornar uma monarquia, mas não essencialmente uma monarquia absolutista, o que é raro quando a gente pensa em monarquias pré-iluministas, né? Porque em Oyo existia o Oyomesse, o Conselho dos Sete, que tinha o poder de aconselhar o rei, de vetar algumas das suas decisões e até mesmo condenar ele à morte, caso ele fosse abusivo ou tirânico demais. Mas vocês querem saber a ironia das ironias? O Xangô foi o primeiro rei de Oyo a ser condenado pelo Conselho dos Sete. Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, tá bom? Iemoja Yamase Malé é uma entoação clássica nos cultos de Iemanjá e pode ser traduzido mais ou menos como Iemoja, a mãe cujos filhos são peixes, né, a tradução mais literal do nome desse orixá, simbolizando a fertilidade, a maternidade e as águas que geram a vida, e a tradução literal de Yamase Malé é a mãe que não permite injustiças. Aqui, a Tainá está possivelmente sugerindo que o princípio da justiça contido em Xangô deriva da força de Iemanjá, que no Queto é considerada a mãe de Xangô. E assim, a gente pode considerar Xangô como fogo que nasce da água, já que ele é filho de Iemanjá. Embora isso seja um consenso na religião, historicamente a mãe de Xangô foi uma princesa do povo Nupi, chamado Torice. O Oranian se casou com a Torice no século XIV para agregar e consolidar a força de Oyo, e nesse casamento nasceu o Xangô histórico. Rei de Oyo e Kosso. Bom, a gente já falou de Oyo, né? Então aqui a gente vai se concentrar em Kosso. Como a gente disse antes, em Oyo tinha o Conselho dos Sete, uma espécie de poder moderador do rei. Xangô se tornou muito poderoso por ter expandido consideravelmente as fronteiras de Oyo, mas esse poder subiu para a cabeça do menino, e aí o conselho foi unânime quando condenou ele à morte. Ele devia ter por volta de 35 a 40 anos. As fontes divergem um pouco porque Oyo não tinha muitos registros escritos, galera. A maior parte da tradição era transmitida oralmente mesmo, né? Depois de ser condenado à morte pelo conselho,
Xangô escolheu Kosso, uma montanha sagrada da Nigéria, para ser o seu local de morte. A maior parte dos historiadores concordam que ele foi enforcado, mas durante sua sentença, relâmpagos e trovões ecoaram sem parar no céu e por isso o povo considerou aquilo um sinal de que Xangô não tinha morrido de fato, mas na verdade se transformado em um orixá pelos outros deuses. Na verdade, a expressão Obakosso, que dá título à música da Tainá, com frequência é traduzido como o rei não se enforcou, e pode até mesmo ter o sentido de o rei está vivo, afinal, tendo se tornado um orixá, Xangô ainda vive até hoje. Seu Otá é Edumara, bate na pedra, faísca no ar. Otá é uma pedra sagrada usada para afirmar a força dos orixás em assentamentos. Nos assentamentos de Xangô, a pedra usada é sempre o Edum-Ará, que pode ser traduzido literalmente como a Pedra do Trovão ou a Pedra do Raio, que também serve para evoluir o Pikachu em Raichu, entendeu? Então, se você já jogou Pokémon e o seu Pikachu evoluiu para um Raichu, agradeça a Xangô. Zoeira, só os nerds entenderão essa. Essas pedras se formam quando um raio cai numa árvore ou na terra, cristalizando os minérios com a sua força e seu calor. A força sagrada de Xangô foi imortalizada nas cantigas no seguinte trecho: Obakosso Xangô Edum-Ará. O rei não morreu, é Xangô, o senhor do trovão. Aqui é bem provável que a Tainá esteja fazendo uma alusão a Manamana, mas comumente traduzido como corisco, o fogo gerado pelo calor do raio e resultado do trovão. Em muitos itãs, o Xangô usa o corisco como ferramenta de purificação e mesmo como armas contra os inimigos. Xangô trazia o poder do fogo que cai do céu e, munido do corisco, era praticamente invencível. O único que já conseguiu vencer o corisco foi Ogum, mas essa história é pra outra fogueira, tá? Jacutá pro bem não faltar. Como a gente falou antes, Xangô não era originalmente um orixá, tendo atingido esse estado divino apenas após a sua morte no Monte Kosso. Antes disso, havia um orixá menor encarregado de executar a justiça dos orixás, muito especialmente de Obatalá, Orumilá e Ogum, que antes de Xangô eram considerados os regentes da justiça. Esse orixá era chamado de Jukutá, que pode ser traduzido literalmente como aquele que lança pedras de fogo. É considerado pelos estudiosos como uma versão primitiva de Xangô, e mais tarde o termo Jacutá foi agregado como um título onírico de Xangô no culto Yorubá. E Jacutá, com suas pedras de fogo, destruía o mal para proteger o bem, e assim sendo, Jacutá pro bem não faltar. Teu fogo que é o sangue da terra, tua voz que é o trovão a reinar. No céu a justiça impera, a força do rei que está a governar. Nesse trecho, a Tainá me deixa até arrepiado, bem emocionado mesmo, porque aqui tá contido a forma como eu entendo e observo Xangô da forma mais profunda, galera. E eu vou dividir essa visão com vocês hoje. Na minha leitura, o Xangô é a força da verdade, e a verdade só pode se manifestar no momento presente. Assim sendo, Xangô é a verdade do agora da sua forma mais nua e crua, as coisas como elas são e pronto, sem conversinha, sem blá blá blá, sem mimimi. Xangô é a verdade, e a verdade só se revela com a vida. Nas palavras da Tainá, teu fogo que é o sangue da terra. A palavra Xangô pode ser traduzido como aquele que ecoa o trovão, aquele que traz o rugido do céu, e com ele faz com que a gente preste atenção no momento que reina. Para mim, mais do que qualquer outra coisa, isso é Xangô. Xangô é o momento que reina, a verdade material manifesta, e por isso Xangô é o rei. Caô, caô, cabicilê. O trovão é o alarme que nos traz de volta ao agora, ao momento da verdade vigente. Isso é Xangô, nada menos. Por isso, a tua voz que é o trovão é reinar. A realidade é o resultado de muitas verdades harmônicas ou conflitantes que se manifestam no agora. A interação entre essas verdades compõe um momento que, no fim das contas, é a única verdade objetiva, a justiça que impera, pois é a imposição da força sobre a fraqueza. Em outras palavras, é a lei natural que rege a vida, e no céu a justiça impera, e as coisas são como elas são, e não como a gente gostaria que elas fossem, e essa é a força do rei que está a governar. Ah, caô, caô, cabicilê. 7 montanhas é sua pedreira.
As 7 montanhas ou 7 pedreiras de Xangô se relacionam às 7 principais manifestações de Xangô e também aos seus 7 tronos, os 7 lugares sagrados de culto e os 7 reinos que, como orixá, Xangô tem domínio. E aí você tem uma entoação muito comum nos rituais dedicados a Xangô, que é Sango Nyoke Meje Loan Boa, que significa a força do Xangô vem das 7 montanhas. As 7 montanhas são os 7 tronos, os 7 reinos, os 7 domínios de Xangô. O seu Oxé está a lapidar. O Oxé é o machado duplo sagrado de Xangô, símbolo máximo do poder, da justiça, equilíbrio e da autoridade divina. É o símbolo da força que corta o mal e restabelece a ordem. Quando Xangô se tornou rei de Oiô, os deuses entregaram o Oxé como emblema do seu reinado. Ele então ergueu o Oxé aos céus e o trovão respondeu, selando sua ligação com Ará, o raio, e com Edom Ará, com a pedra do trovão. É claro, né, isso daqui é uma lenda, né, historicamente a gente não tem como comprovar isso, mas isso tem um simbolismo muito profundo da força do momento presente e que governa o momento que rege, entende? Isso tem um simbolismo muito forte. O Oxé representa principalmente isso, né, a força divina se impondo sobre a realidade. Cada pedra tem o que ensinar. Apesar de ser o orixá do trovão e da justiça, Xangô também é com frequência relacionado a pedreiras, montanhas e pedras, especialmente a pedra do raio, né? Isso às vezes é associado ao fato do raio que petrifica a madeira e a terra com seu calor, mas a principal razão de Xangô ter essa ligação com as pedras e com as rochas é a firmeza de decisão e julgamento. O julgamento de Xangô revela a verdade, e a verdade não se dobra, não se curva, assim como as pedras e as montanhas. Xangô também é a força da realidade que sempre se impõe. E é exatamente por isso que na lei de Xangô nada há de falhar. 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 Quarta-feira tem vela acesa e a gamela com seu amalá. Aqui a Tainá lembra pra gente que quarta-feira é o dia dedicado ao culto de Xangô e também de Inhaçã, tá? E também nos fala sobre o amalá, a comida favorita de Xangô, que é feita com quiabo, carne e dendê. Mas o mais interessante nesses versos é a menção à gamela. Diferente dos outros orixás, não se faz oferendas pra Xangô em Ogidá. Em vez disso, a gente usa gamelas de madeira. Algumas vezes se diz que isso ocorre porque a realeza de Oiô comia em gamelas de madeira e isso remete à nobreza de Xangô. Entretanto, eu tenho uma outra leitura disso. Olha aí o Daniel aí dando palpite de novo, mano. Eu vou dar meu palpite. O vídeo é meu que tô fazendo, vou palpitar. Com frequência, vemos nos Itãs o verdadeiro medo e horror que Xangô tem da morte e de Eguns, de uma forma geral. Muito embora, mais especificamente da morte em si, de coisas mortas. Isso aí não é por acaso. E nas palavras de Tainô, teu fogo é o sangue da terra. E assim sendo, Xangô é um orixá profundamente relacionado com a força da vida. De certa forma, não é errado dizer que Xangô é parte do movimento da força vital e talvez até a própria lei da natureza. E no meu entendimento, é por isso que usamos gamelas de madeira e não ogidás de cerâmica para cultuar Xangô. A madeira também é a vida orgânica, e como orixá da vida em sua manifestação mais intensa, essa força se manifesta mais potencialmente na madeira, que também foi viva, do que numa pedra que nunca viveu. E muito embora ele tenha essa relação com as pedras e tal, mas a gente já explicou por quê, né? Alabê toco alujá, o orixá que chegou, bata a cabeça pedindo agu. Alabê tocou alujá. Alabê, e afortunadamente eu conversei com o Bará antes de gravar esse áudio, eu mostrei minhas anotações pra ele antes, né? Alabê é um nome tradicional pra um ogã, mas não qualquer ogã. Tá, gente? Né? Quando tem xirê ou outras festas, o alabê, ele é o principal ogã de uma casa, né? E aí, ele que puxa os outros ogãs no toque, né? Eu não sabia disso, né? Obrigado, Bará. Obrigado mesmo pelo apoio nesse roteiro aqui, tá? Então, aqui o que tá falando nesse primeiro trecho é alabê tocou alujá. Alujá é um título de Ogum, né? Que significa aquele que faz despertar, né? Então aqui a Tainá, ela tá falando pra gente sobre a chegada de Xangô num terreiro, né? Porque o alabê tocou alujá e o orixá que chegou. Bata a cabeça pedindo agô. Cabecilê, cabecilê, cabecilê.
Cabicilê, oba, coçô. Então, galera, Cabicilê é a saudação tradicional de Xangô e pode ser traduzido como o trono, Ilê, né, do finalzinho, do rei inquestionável, Cabici. Geralmente o termo caô, venha saudar ou se curve, também é usado nessa saudação. E aí a gente fala assim, caô, caô, Cabicilê. Então você já sabe, né, bate cabeça aí pedindo agô, que quer dizer permissão ou licença em Yorubá, pra saudar o trono do rei inquestionável. E aqui a gente finaliza a nossa análise com o Opanixê, que é uma saudação menos usual do Xangô. Opá pode ser traduzido como ferramenta de poder, o Oxé no caso de Xangô, mas Opá pode ser qualquer ferramenta de poder, né? Então pode ser o Oxé de Xangô, pode ser o ABB da Oxum, pode ser o Ogô do Exu, qualquer ferramenta de poder é um Opá, mas nesse caso aqui é especificamente o Oxé porque é uma saudação para Xangô, né? Então Opá é uma ferramenta de poder e Nixé pode significar aquilo que funciona, aquilo que tem poder, aquilo que manifesta a verdade. A saudação Opanixé é um dos pontos que reforça a minha leitura de que Xangô é a força da realidade que sempre se impõe, a verdade que governa o momento, né? Doa a quem doer. Galera, eu estudei bastante pra fazer isso aqui, né? Fiz um levantamento bem legal, né? Tem muitas coisas dentro dessa música que eu poderia falar, mas, meu, ia ficar gigante, entendeu? Principalmente sobre o Reino de Oiô. O Reino de Oiô é uma coisa muito interessante, que se interessa pela religião, eu recomendo que estude, é muito fantástico, como é estruturado, né? Eu tava conversando com o Bará hoje, quando a gente for fazer a live de Xangô, talvez a gente fale sobre isso, tá? Então fica acompanhando aí, tá? A gente já soltou a live de Exu, eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 16, né, na quinta, mas eu não sei se eu vou soltar no dia 16 mesmo ou se eu vou soltar depois, porque hoje a gente tem a nossa live de Ogum, então provavelmente quando você ver esse vídeo já deve ter no ar a live de Exu e de Ogum no ar. Tá ficando muito interessante, tô fazendo isso com o Alexandre Reis, né, meu irmão, meu amigo, né, que eu chamo carinhosamente de Bará. E tá um material bem diferente, assim, sobre orixás, é uma leitura que pega, o Bará, ele tem 27 anos de tradição em terreiro, né, então ele conhece muito, assim, e eu também estudo há algum tempo os orixás, né, mas eu nunca fui de terreiro, eu tenho uma perspectiva mais xamânica, e a gente tá fundindo essas leituras e tá ficando muito legal, gente. Então, se eu fosse vocês, eu parava o que você tivesse fazendo agora e assistir, entendeu? Porque tá muito legal mesmo, né, de verdade. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria agradecer de novo aqui a Priscila, né, pelo desafio, né, porque pra mim é um pouquinho desafiador falar de Xangô, porque eu sou filho de Ologoedé, né, e são orixás que tem uma rusguinha assim, mas eu tenho um respeito muito grande por Xangô, assim, né, e foi legal ir atrás de mais conhecimento, teve muita coisa que eu aprendi pra fazer esse vídeo aqui, foi bem legal, valeu, Pri, obrigado mesmo pelo desafio, porque pra mim foi um pouquinho desafiador fazer isso, tá? Se você gostou do vídeo, né, compartilhe com seus amigos, eu acho que ficou uma interpretação interessante do Abacoço, da Tainá, né, manda aí pra galera ver, porque eu acho que, né, ficou legal isso aqui. E aí, se você gostou, se inscreve no canal, deixa um like, manda uma ideia nos comentários, ajuda bastante isso, tá, pra engajar o vídeo, gente, beleza? Quem não gostou também pode fazer tudo isso, né, você sabe, né, pra ajudar e tal, ajuda nós aí, né, mas se você chegou até aqui e não gostou, é porque é mentira, você gostou sim. Beleza? E eu sou o Dan, e esse é o Caminho dos Elementos. Caô, caô, Cabicilê. Arro!